Ela era jovem e bela, mas agora ela está espancada e morta. Ela não foi a primeira e não será a última. Eu passo minhas noites acordado pensando sobre minha próxima vítima. Olá, investigadores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem está chegando agora, nós temos vídeos todos os domingos às 7 horas da noite e também tem o Instagram do Investigação em Série. Então quem gosta de conversar, trocar ideias ou queira me indicar algum caso, só me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição. Antes da gente começar o nosso caso de hoje, já deixa seu like que vai me ajudar muito aqui na divulgação. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Vou deixar também aqui na descrição a playlist do Investigação em Série para que vocês possam maratonar os outros vídeos que já tem aqui no canal. Dito isso, bora para o nosso caso de hoje. Em 20 de dezembro de 1968, um casal chamado David Arthur Faraday, de 17 anos, e Beth Lou Jessen, de 16 anos de idade, moravam em Valejo. E eles estavam realizando um passeio noturno em Lake Herman Road. Lá era um local conhecido por ser um ponto de encontro entre casais. Eles foram surpreendidos por um homem que estacionou atrás do carro deles e esse homem ele desceu do carro e o casal ficou super assustado, então eles decidiram fugir. O David foi morto ainda dentro do seu carro enquanto Beth conseguiu descer e correr até ser baleada pelo homem cair. O corpo de Beth estava esparramado a 28 pés da traseira do carro. Seu rosto e cabeça estavam cobertos de sangue. Ela foi baleada 5 vezes nas costas, então quando a polícia chegou lá, ela já estava morta. E o David, ele ainda respirava, só que ele morreu antes de chegar no hospital. Os investigadores analisaram a cena do crime e eles acreditavam que o assassino fez um disparo como um tiro de aviso para tirar David e Beth do carro antes de atirar neles. Para a polícia era tudo muito estranho, porque aquela região era muito tranquila. Então eles pensaram que poderiam ser alguém conhecido do casal, alguém que queria fazer mal a eles. Em 4 de julho de 1969, um casal andava à noite em uma estrada de Valejo. Eles eram Michael Magoo, de 19 anos de idade, e Darlene Elizabeth Ferren, de 22 anos. Eles estavam passeando em um parque chamado Blue Rock Springs e aconteceu a mesma coisa. Um homem saiu com uma lanterna do seu carro e se aproximou do casal. E naquele estacionamento onde eles estavam não tinha mais nenhum outro carro. Eles acharam que era um policial, então eles já estavam com a identificação deles em mão, só que esse homem se aproximou do carro e começou a atirar no casal. Depois de 5 tiros, o homem voltou para o carro. Michael gritou de dor. Foi o momento em que o homem voltou e disparou mais 2 tiros em cada vítima. Foi nesse ponto que Michael deu uma olhada nele. O homem era branco, entre 20 a 30 anos de idade, rosto grande, redondo e cabelos castanhos. E o Michael ele foi o único sobrevivente, mesmo tendo ferimentos graves. E nesse mesmo dia, um homem ele ligou de um telefone público para a polícia falando de um duplo assassinato e dizendo também que ele era o culpado. E esse duplo assassinato que ele disse foi do ano de 1969 que eu falei para vocês e também do ano anterior, de 1968. Um detalhe muito importante é que a polícia não conseguiu rastrear essa ligação, então eles não sabiam quem era este homem. E como eles não acharam nada na cena do crime, eles não tinham nada que pudesse culpar alguém. Então esses 2 casos foram arquivados. Em 1º de agosto de 1969, 3 cartas foram escritas pelo assassino e enviadas para 3 jornais diferentes, que foram Valejo Times Herald, São Francisco Chronicle e para o São Francisco Examiner. A carta escrita pelo assassino dizia informações específicas sobre os crimes que foram cometidos, como o local que foi o Lago Herman, a quantidade de tiros que foram disparados, a posição que estavam as vítimas, as datas que aconteceram e ele colocou um código que estaria sua identidade. Disse que se não publicasse até sexta, dia 1º de agosto de 1969, iria começar a sua matança.
Lógico que os jornais publicaram algumas partes da carta, não divulgaram tudo para preservar alguns dados que só a polícia e o assassino sabia. Esse código, gente, eram para eles decifrarem, assim conseguiriam saber a identidade dele. Mas assim, foi bem difícil, diria até quase impossível. Mas no dia 4 de agosto de 1969, um professor de História e Economia chamado Donald Gannett e sua esposa Betty conseguiram decifrar o código. Lá dizia: "Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. É mais divertido do que matar animais selvagens na floresta, porque o homem é o animal mais perigoso de todos para matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor até do que fazer sexo com uma garota. A melhor parte disso é que quando eu morrer, renascerei no paraíso, e os que eu matei se tornarão meus escravos. Não vou dizer meu nome, senão vocês vão tentar retardar ou parar minha coleção de escravos para depois da morte." No dia 7 de agosto de 1969, o assassino escreveu uma outra carta para a polícia, só que tinha 3 páginas, e nesta carta ele utilizou o nome de Zodíaco. Só para vocês entenderem, antes ele era conhecido como assassino de Valejo, e depois que ele enviou essa carta, ele ficou conhecido como o assassino do Zodíaco. E nessa segunda carta tinha mais detalhes dos assassinatos, e ele também afirmou que se a polícia conseguisse decifrar o código que ele enviou na última carta, eles o pegariam. Só que mesmo decifrando esse código, o nome dele ainda era um mistério. Então, para mim, ele estava jogando com a polícia, com a população, com todo mundo, porque nada, gente, fazia sentido. Então, se a gente analisar tudo isso, ele queria ser famoso. Ele queria ser temido por todos. E era isso que ele estava fazendo, era mais um jogo, era um divertimento para ele. Em 27 de setembro de 1969, um casal estavam fazendo um passeio no Lago Berryessa. O nome deles eram Brian Harnell e Cecilia Shepard. Eles decidiram fazer um piquenique, então eles estenderam um cobertor, ficaram abraçados durante 1 hora. Só que eles foram surpreendidos por um homem de 1,80 de altura usando uma roupa preta com capuz cobrindo a cabeça. Na parte da frente da roupa se podia ver o símbolo do zodíaco, um círculo cortado por uma cruz ao centro, como se fosse a mira de uma arma. Esse homem então amarrou o casal, deixou eles deitados no chão e começou a dar vários golpes com faca, mas o Brian sobreviveu. Em 11 de outubro de 1969, um taxista chamado Paul Stein estava com um passageiro que tinha um destino à esquina da rua Washington com a Maple. Então esse homem sacou uma arma do seu casaco e atirou a queima-roupa contra a cabeça do Paul. 2 detetives chamados Delvin Toshi e Bill Armstrong ficaram responsáveis por toda a investigação. Só que esse caso parecia um simples assalto, mas depois se tornou um assassino em série. Porque depois de alguns dias, o Zodíaco ele mandou uma carta para a polícia descrevendo esse crime com todos os detalhes e ele enviou um pedaço da camisa do taxista. Gente, tudo isso é muito bizarro, porque esse assassino, ele cometia o seu crime e no ato ele já planejava o que ele ia fazer depois. Então imagina, ele cortou a camisa do taxista e ele sabia que ele ia enviar depois para a polícia. Então ele já tinha todo um planejamento. Uma coisa que a gente não pode negar é que esse homem, ele era realmente muito inteligente. Em 8 de dezembro de 1969, o assassino mandou aos jornais ainda mais cartas. Uma toda criptografada com 340 caracteres e outra se gabando de ter cometido vários outros assassinatos na região. Em 22 de março de 1970, uma mulher chamada Kathleen Jones estava fazendo uma viagem com seu filho. E quando ela estava no caminho, um homem pediu para ela parar o carro e disse que a roda traseira do carro dela estava solta e que ele poderia arrumar isso. Então ela aceitou toda essa ajuda e o homem, ao invés de ele apertar, ele afrouxou a roda. Então quando ela tentou dar a partida, a roda soltou. Esse homem decidiu dar uma carona para ela e para o filho e ela aceitou. Esse homem partiu para a rodovia e depois de um tempo ele começou a ameaçar a Kathleen. Ele disse que a mataria e ia jogar o seu filho pela janela também.
É lógico que ela ficou desesperada, então ela teve uma ideia assim maluca, mas foi a salvação dela. Ela conseguiu pular do carro com o filho e o local onde ela caiu tinha muitas vegetações, então ela conseguiu se esconder. O homem ainda tentou procurar por ela, mas ele não conseguiu encontrar, ele acabou desistindo e foi embora. Depois de tudo isso, a Kathleen foi para a delegacia e ela reconheceu esse homem como sendo o assassino do Zodíaco, porque lá na polícia tinha um cartaz, tinha um retrato falado dele e ela reconheceu assim na hora. Em 30 de janeiro de 1974, o Zodíaco enviou uma outra carta para a polícia. E uma coisa que eu digo é que essa carta é uma loucura, eu não tenho uma outra palavra para dar. Ele disse nessa carta que ele foi assistir o filme O Exorcista e disse ser o melhor filme de comédia que ele já tinha visto. Meio bizarro isso, né? E nesse mesmo texto ele escreveu: Eu 37, polícia 0. Com isso, todos entenderam que ele tinha feito 37 vítimas, enquanto a polícia não sabia quem ele era e nem como detê-lo. Gente, esse é um caso mais sem sentido que eu já vi na minha vida, porque nunca vi um homem, um assassino, fazer a polícia de marionetes. Só que mesmo ele dizendo que fez 37 vítimas, a polícia só pôde confirmar 7. É claro que tiveram outras vítimas de assassinatos que a polícia achou que poderia ter sido o Zodíaco, só que nada foi confirmado, nada foi comprovado. E gente, uma curiosidade que eu achei assim super interessante para trazer para vocês é que os 340 caracteres cifrados em símbolos foram retirados de um horóscopo. Acreditam que o Zodíaco era do signo de Touro porque ele escondeu 5 símbolos desse signo em suas cartas. Ele nunca molestava sexualmente das suas vítimas e o perfil elaborado pelos investigadores do caso trazia a conclusão de que matar era a única relação possível que ele tinha com uma mulher. Ele sabia como não deixar impressões digitais e ele tinha uma ótima habilidade com armas. Então chegaram à conclusão que ele poderia ter trabalhado na polícia ou então ter servido à marinha. Agora vocês devem estar se perguntando, será que eles encontraram suspeitos? Sim, gente, teve suspeitos. Vamos entrar então agora nas teorias. Robert Grace Smith fez um livro e apresentou um suspeito chamado Arthur Lee Allen, e é um homem que foi mais mencionado como suspeito do assassino do Zodíaco. Ele pode ser colocado perto da cena de quase todos os assassinatos. Então Arthur foi visto nas proximidades do ataque do Lago Berryessa em 27 de setembro de 1969. Ele disse que mergulhava em Salt Point no dia dos ataques. Em 1974, o Arthur foi acusado de abuso infantil e foi muita coincidência que durante os 3 anos que ele ficou preso, a polícia não recebeu nenhuma carta do Zodíaco. E depois de alguns meses que ele saiu da prisão, a polícia recebeu uma carta do Zodíaco dizendo que voltou. Em 1971, o seu amigo chamado Donald Cheney disse à polícia que Arthur havia falado de seu desejo de matar pessoas e usar o nome do Zodíaco. Ele tinha e usava um relógio de pulso da marca do Zodíaco. Ele morava também em Valejo e trabalhava perto de uma das vítimas, que é onde ela morava, e também aonde aconteceu um dos primeiros assassinatos. Jamais foi encontrado alguma evidência nos locais do crime, mas em 2002 a polícia resolveu extrair o DNA de uma saliva que foi encontrado nos selos das cartas. E com isso eles fizeram várias análises, então o DNA da saliva que foi encontrado no selo e o DNA também do Arthur. E com isso ele foi eliminado como autor. E uma questão também que nós não podemos descartar, não podemos desconsiderar, é que esses casos que ficam muito famosos na mídia, ficam muito conhecidos, muitas pessoas ficam fissuradas, elas acabam gostando desse caso e querem acabar seguindo isso. Então podemos seguir então esse caso do Arthur como essa linha, ele ficou fissurado pelo Zodíaco. O Arthur tinha tudo para ser o assassino do Zodíaco? Poderia ser o assassino, mas usar um relógio com a marca não significa que ele era o assassino. Ele poderia ser apenas um fanático.
O Arthur ele foi encontrado morto em agosto de 1992 em seu trailer por ataque do coração. Em 2007, um homem chamado Dennis Kaufman disse que seu padrasto chamado Jack Tarrisi era o Zodíaco, porque ele tinha um capuz parecido que foi usado pelo Zodíaco. Em 2009, um ex-advogado chamado Robert disse que no início dos anos 70, um comerciante entrou em seu escritório e confessou a ele que ele era o assassino do Zodíaco. Ele descreveu seus crimes resumidamente. Com isso, ele publicou em uma página inteira em Valejo todos esses acontecimentos, limpando o nome de Arthur como o assassino. Em fevereiro de 2014, foi relatado que um homem chamado Louis Joseph Mars havia confessado a um amigo em 2001 que ele era o assassino do Zodíaco, depois de saber que ele estava morrendo de cirrose no fígado. Ele pediu que seu amigo Randy Kenny fosse à polícia após sua morte. E existem sim várias conexões entre ele e o Zodíaco. Primeiro é que ele frequentou as mesmas escolas que as vítimas, que foi o David e a Beth Lou Jessen. Ele supostamente trabalhou no mesmo restaurante que uma das vítimas, Darlene Ferren. E durante o período de 1971 até 1973, a polícia não recebeu nenhuma carta do Zodíaco. E nessa época, o Louis Joseph, ele tinha ido para o exterior com os militares. E o Kenny, ele disse que o Louis Joseph, ele alvejou os casais porque ele teve um mau rompimento com uma namorada. Existe um livro chamado Animal Mais Perigoso de Todos. Em busca de meu pai, encontrei o assassino do Zodíaco. Ele foi escrito por Gary Stewart e ele alega ter identificado o assassino em série e que ele era seu pai. Essa descoberta foi feita depois que Gary resolveu ir atrás do seu pai biológico. Uma coisa que eu achei bem interessante foi a semelhança do pai dele com o assassino do Zodíaco, mas a caligrafia dele não tinha nada a ver com o Zodíaco e outras coisas também. Gary tentou ver com a polícia se poderiam fazer testes para tentar descobrir se seu pai era realmente o assassino, mas isso nunca foi levado para frente. Até hoje, a real identidade do Zodíaco permanece desconhecida. Muitos dizem que poderiam ser mais de uma pessoa, mas podemos concordar que ele era realmente muito inteligente, conseguiu enganar bem a polícia. Mas para ser bem sincera, gente, na minha opinião, não existe crime perfeito. Existe caso mal investigado. Eles deixaram com certeza passar alguma coisa. Essa historinha de ler código foi apenas uma furada, certeza. Eles poderiam descobrir o código todo que estava falando lá, mas podia ser algo bobo, algo nada a ver. Então, no final, ele só queria brincar com a polícia. É claro que ele não só brincou com a polícia, ele brincou com a população, porque na época a população ficou com muito medo dele. Então, gente, resumidamente, até hoje permanece um mistério. É isso aí, investigadores, esse foi mais um caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quem vocês acham que é o Zodíaco, se vocês acreditam em crime perfeito. Não se esqueça também de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Vamos se ver então no próximo vídeo. Até mais, investigadores!